ao CredCast, o podcast com o melhor conteúdo do mercado imobiliário. O meu nome é Júlia Venturi e o tema de hoje é Tendências do Mercado Imobiliário para 2023. Um tema que eu tenho certeza que é muito importante para você imobiliária e para você corretor também. Então fica comigo que o convidado de hoje é um especialista. Para conversar comigo sobre tendências, eu chamei um especialista no assunto, o Rosalvo Barreto, que é consultor especializado em imobiliária, estrategista e escritor, com atuação no mercado internacional e nacional também. E, inclusive, ele acabou de voltar de uma viagem para os Estados Unidos. E, Rosalvo, eu queria que você me contasse um pouquinho sobre como foi essa viagem e também se apresentasse um pouquinho. Maravilha. Primeiramente aí, tudo certinho, tudo bem? Espero que todos aí estejam bem, principalmente os ouvintes, né? Que todo mundo esteja beleza aí. Cara, foi uma viagem legal. Na verdade, eu fui para fazer um estudo da abertura de uma imobiliária nos Estados Unidos, uma imobiliária brasileira. Um grupo me convidou para isso, com investidores, para avaliar a possibilidade de montar uma imobiliária, que resultado seria, esse tipo de situação. Pegando o gancho, eu já fiz alguns trabalhos, já fiz algum trabalho nos Estados Unidos, já fiz em Portugal, já fiz México, Argentina, e a nossa consultoria, ela atende verdadeiramente o Brasil inteiro. Estou falando aí de clientes que a gente tem do norte ao sul do Brasil. A minha formação, o topo dela, eu sou doutorado, tenho doutor em administração, eu tenho mestrado internacional em marketing. Na minha carreira eu já conquistei 5 tops de marketing, sendo o último no estado de São Paulo. Isso é muito gratificante aí para o nosso trabalho. E sendo uma imobiliária, porque o top de marketing, por exemplo, ele é um prêmio que ele é dado para 8, 9 melhores empresas em marketing no estudo deles, do estado. E aí você tem que concorrer a isso e tal. E uma imobiliária ganhar já é muito bacana. E no estado de São Paulo foi a primeira vez, isso deixa a gente bastante feliz aí. Com certeza. Rosalvo, eu queria que você explicasse um pouquinho por que é tão importante estar por dentro das tendências do mercado imobiliário. Boa, porque na verdade você sempre, né, numa imobiliária principalmente, às vezes quando eu converso com algumas pessoas e quando eu falo e eu vou falar mais uma vez disso agora, que eu sempre digo que uma imobiliária, se ela só vende, a pergunta não é se ela vai fechar, a pergunta é quando ela vai fechar. Porque tendências, o mercado é cíclico, né? Então hoje, por exemplo, né, nós estamos bem na área de vendas de terceiro, locação está mal. Amanhã a locação está bem, em venda terceiro está mal. Então é um ciclo. O mercado imobiliário é um ciclo e você como empresário tem que viver esse ciclo. Então você também tem que ter um pouco de tendência. Eu acredito que a locação é uma receita recorrente da imobiliária, o que deveria pagar as contas. Muita gente imagina que eu dou consultoria somente de locação. Não, eu dou consultoria para uma imobiliária, envolve, obviamente, todos os setores, venda, locação, lançamento e tudo, mas a minha preocupação é eu sempre defendo a tese da prosperidade. Então, é muito importante você perceber tendências, o que deve acontecer, para que você se prepare melhor. E sempre o mercado, você vai vencer de alguém. O bolo é 100%. A minha fatia maior é porque alguém perdeu, mais ou menos por aí. Tá certo. Rosalvo, quando a gente fala de tendências, a gente também está falando em inovação, que é um ponto-chave para o sucesso das imobiliárias. Não tem como se manter sempre parado no mesmo lugar, achando que fazer a mesma coisa desde sempre vai continuar dando os mesmos resultados. Mas a gente sabe que inovar é um desafio para o mercado, não é fácil para os gestores, até para os corretores. O que você acha que dá para fazer nesse sentido? Cara, eu acho que a primeira coisa que tem que entender é não adianta recriar água quente nem reinventar a roda, né? Às vezes o inovar, você pode estar inovando na qualidade do seu atendimento, você pode estar inovando no seu processo de trabalho. Você não vai mudar radicalmente, né? Não existe uma mudança radical. Aí eu chamo de revolução. A revolução é só você estudar qualquer revolução. A Revolução Francesa, por exemplo, causa mortes. Eu acredito na evolução. A evolução é uma coisa que você faz a cada momento e você vai evoluindo. E a inovação, na minha percepção, ela faz parte disso, mas eu não consigo reinventar o mercado. Eu não consigo recriar o mercado. Então eu tenho que inovar dentro dessa linha, dentro dessa competição, dentro do que já existe. Só te dando um exemplo, quantas imobiliárias gastaram rios de dinheiro em 2022 com apps, apps e tal, que não funcionaram, que não geraram resultado efetivo para ela, mas gastaram dinheiro porque era moda. Isso é uma inovação, desculpa para quem?
Então, tem que tomar muito cuidado. Inovação, se a gente separar, é ser novo numa ação, ser novo numa atitude. Como é que eu, Rosalvo, vou pegar uma imobiliária que não está crescendo e transformar ela em líder? Não é fácil, mas eu tenho que respeitar o tamanho dela, eu tenho que respeitar o formato dela, senão eu vou reinventar um processo que não existe. Então, inovação para mim é isso. Rosalvo, já que você falou um pouquinho de 2022, queria que tu comentasse um pouco mais sobre os principais erros e os principais acertos no mercado em 2022. Eu acho que 2022 foi um ano de muito aprendizado para muita gente. Foi um ano na qual se consolidou um monte de alterações, onde a gente vai ter um reflexo muito grande em 2023. Depois a gente vai falar um pouco sobre isso na questão de proprietário, na questão de inquilino. Eu acho que muita gente errou de entender, de achar que era dono do mercado. Nós saímos, como é que eu posso te explicar isso? Nós saímos do mercado de exclusividade para não exclusividade. Por mais que teimosos acham que... Então, você pega um cliente que alugava um imóvel, na venda já não é assim, mas na locação, você roubou o meu cliente, você está tentando alugar um imóvel do meu cliente. Não roubou nada. Não existe mais exclusividade. E hoje quem vence não é mais só quem capta, é quem, por exemplo, aluga mais rápido. Entendeu? Então, quando você bota tudo isso no liquidificador, aquela imobiliária que caiu, aquela imobiliária que não vem crescendo carteira, que quer crescer carteira, eu preciso alugar mais do que eu desocupo. E se hoje nós temos uma tendência de eu ter facilidades na aprovação de um seguro-fiança, eu não amarro mais um caso, por exemplo, a Credipago, quando ela surgiu no mercado, para você ter uma ideia, ela quebrou um pouco da situação do mercado, onde eu renovava com esse imóvel que eu morava, por mais que eu não gostasse, porque eu não queria pedir para o meu sogro que ele me fosse fiador de novo. Então, como era uma renovação, sogro, assina aí, é uma renovação. O sogro... Aí, quando surge essas inovações, né? Beleza, agora ele não é obrigado mais ficar com uma imobiliária que não atende bem. Ele não é obrigado mais ficar com um imóvel que não presta. Aí ele abandona. E aí dá a turbulência que o mercado está tendo, que é fantástico, né? O mercado foi feito para profissionais e não para amadores, né? Com certeza. Rosalvo, já que a gente falou agora de 2022, acho que vamos para o principal assunto que o pessoal está esperando. Quais são as principais tendências para o mercado imobiliário em 2023? Boa. 2023 ele é um ano que eu já venho dizendo há muito tempo, eu já vinha dizendo há muito tempo que teríamos uma possível crise em 2023, pelo que a gente tinha de percepção. Muitos empresários sentiram isso, né? No final de 2022, até porque o reflexo, nós tivemos um ano de Copa do Mundo, um ano de eleição, isso deu toda essa turbulência. E a gente entra em 2023, na minha percepção, com 3 tendências muito fortes, mas muito fortes. A primeira tendência é a mudança de atitude do proprietário, mais claro do que ele já é, porque ele já tinha mudado algumas coisas em 2022. Por exemplo, o proprietário não quer mais ser atendido por uma pessoa só. Desculpe, por várias pessoas. Aí eu falo com a moça que faz desocupação, eu falo com o cara que faz a manutenção, eu falo com a pessoa que faz a vistoria. Eu nunca sei com quem eu falo nessa imobiliária, eu não tenho quem me atenda. Ele cansou disso. Então, ele precisa mais qualidade de atendimento e ele passa a exigir mais. Por quê? Porque em 2023 nós teremos uma maior preocupação pelo nosso patrimônio. Então, se esse proprietário está preocupado com o patrimônio dele, ele sai de uma imobiliária que apenas aluga para uma imobiliária que vai administrar o seu bem. Então, a tendência é mostrar ao proprietário que eu entendo que ele tem um patrimônio e que eu vou administrar esse bem dele. Qual é a prova que eu te dou também baseado em estatística? Nós temos uma estatística, a mãe de todas, que é o IBGE, onde a nossa população está cada vez ficando mais velha. Quando é um pai, ele chega nos seus 65, 70 anos, geralmente o filho assume de administrar esses imóveis. Então, se ele vai administrar esses imóveis, esse filho, ele simplesmente vai fazer o quê? Essa imobiliária ele não conhece, ele não tem vivência com ela. Ele quer uma imobiliária moderna. E ele quer alguém que cuide do patrimônio porque ele não está afim de se desgastar, não é que nem o pai. E olha que fantástico essa turbulência que vem forte, tá? Então, o proprietário mais exigente, o pai, o que comanda,
que todo mundo pensa que a imobiliária tem a sucessão familiar, a minha especialização fora do país é sobre sucessão familiar, mas o dono do imóvel também é um cara que faz a sucessão, né? Então, até um dia é legal a gente fazer um áudio aí, se vocês quiserem, aí, somente sobre sucessão. Vamos sim, com Então, o que certeza. acontece? Esse cara, se ele faz a sucessão dele, o filho vai assumir, com outras exigências, com outro relacionamento. Então, essa é uma da tendência, mudança do proprietário, exigência do proprietário. Segunda tendência, eu falei um pouquinho antes de que, se eu tenho hoje fiador profissional, se eu tenho empresas que garantem o aluguel, eu passo a não me amarrar mais à imobiliária, porque o meu problema é a garantia do meu aluguel. Então, se eu passo a não amarrar mais, o que vai acontecer? Eu tenho a liberdade de mandar embora essas pessoas, de mandar essa imobiliária embora. Eu não quero mais saber, eu vou trocar de imóvel daqui a um ano, vou trocar de imóvel 6 meses, eu não vou renovar o contrato. Então, essa tendência é esse consumidor que já vinha percebendo seus direitos como consumidor, começa a pôr mais em prática. E a prática dele é troco de imóvel a hora que eu quiser. E aí nós vamos ter um reflexo, não sei se vocês têm esse estudo ou não, mas nós vamos ter um reflexo muito legal no meio desses dois, que eu chamaria esse reflexo de revolução das garantidoras. Olha que legal isso, tá? Por quê? Porque as garantidoras, elas começaram a garantir na confiança de uma imobiliária. O que nós tivemos em 2022? Uma inadimplência alta, que as garantidoras tiveram que bancar. O que eu acredito é que a garantidora vai ter que conhecer um pouco mais da imobiliária, do seu processo de cobrança, do seu processo de administração. Olha, pasme no que eu vou te falar. Do inadimplente, ou do atraso, porque até 30 dias de atraso, passou disso que é inadimplente, que essa imobiliária vai ter mais crédito, olha que interessante, com essa empresa, é o que eu enxergo, tá? Então, a imobiliária, claramente, aí a gente entra a tendência agora, por culpa desses 3 casos que eu te falo, a imobiliária passa a ser profissional, senão ela está morta. Porque se ela não profissionalizar o processo dela, ela vai ter que administrar esse proprietário, administrar esse inquilino. E ela, como é que ela administra as garantidoras com ela? Ou seja, como é que ela administra a inadimplência? Porque 2022 foi um ano... Eu estou em tudo quanto é imobiliário, então eu sei um pouquinho do que acontece. Vai acabar essa história de chegar na entrega das chaves, o cara fala assim, não, o senhor só assina esse documento aqui, o senhor não se preocupa que depois o senhor vê com a seguradora, depois o senhor vê com a garantidora. E ele ia embora sem pagar. E aí sobrava o pepino, né? Isso eu não acredito que vai sobrar tanto mais assim, não. Então nós vamos ter que, na minha visão, o mercado vai ter que se profissionalizar nisso. Essa é uma tendência muito forte. E aí, fora desse processo, aí a gente tem um reflexo que a grande preocupação, e isso também eu vi muito nos Estados Unidos, eu fui também para lá estudando isso, e quando eu consigo enxergar como é que o argentino, porque eu já prestei consultoria lá, tenho amigos na Argentina, como é que eles viram uma série de coisas, como é que o brasileiro está enxergando, como é que o americano está enxergando o Brasil hoje, nós teremos fortemente uma tendência, anota onde você quiser isso, de dolarização de patrimônio, aonde parte do patrimônio da pessoa ela vai dolarizar. Ela quer uma segurança fora do país dela. Isso aconteceu com a Argentina e isso é uma tendência de acontecer com o Brasil. Então significa o quê? Significa que a imobiliária aqui, que ela tiver posições, que ela tiver formas, não é forma de vender imóvel nos Estados Unidos, tá? Porque eu não acredito muito nisso. É muito fácil você vender um imóvel para os Estados Unidos, nos Estados Unidos para o brasileiro, e o brasileiro que se lasque para administrar, porque lá tudo é diferente, né? Você tem uma administradora, que é uma coisa, é um processo totalmente diferente. E nós temos, para você ter uma noção do quanto é diferente, para o nosso público que está nos ouvindo, do quanto é diferente, Miami não tem uma característica de locação por temporada. Não é uma cidade com essa característica. Orlando tem essa característica totalmente de locação por temporada. Então, se eu vou comprar um imóvel em Miami para locação, eu tenho, e aí é muito parecido com o Brasil, como capitais, tá? Curitiba, São Paulo. O meu condomínio vai ter que aprovar antes, vai ter que estar aprovado pelo condomínio, dizendo, ó, esse edifício pode-se ter
locação por temporada, porque às vezes o cara que mora lá não quer esse entra e sai. Então Miami não tem isso. Não tem essa. E até nós tivemos uma lei que proibiu isso. E já Orlando tem diferente. Mas, como nós estamos falando em tendência, existe essa tendência da dolarização do patrimônio, onde essas imobiliárias do Brasil todo, elas sempre vai ter 2 ou 3 clientes que têm grana, 2 ou 3 clientes que não sabem como começar por um processo de investimento no exterior. Como é que ela compra um imóvel nos Estados Unidos? Como é que ela não tem noção por onde começar. E aí fica um recado para as imobiliárias no Brasil. Você vai ter que começar a pensar nisso. Isso é legal e vai ter que pensar nesse sentido. Eu acho que é essa a linha. Rosalvo, você falou um pouco no começo sobre como a política pode influenciar. O Brasil está vindo de um ano com eleição, como você falou, um ano com Copa. A gente ainda está se recuperando da pandemia e agora com novos casos também de Covid, as coisas estão meio incertas. Como que você acha que tudo isso pode influenciar no 2023 no mercado imobiliário no Brasil? Olha, nós desde 2019, nós estamos com anos onde são mudanças radicais de um dia para o outro. Em 2019, em pleno Covid, no mês de maio, eu visitei todos os meus clientes de carro, quando explodiu o Covid mesmo, tá? Porque eu precisava dar uma atenção para os meus clientes e uma atenção que não bastava ser somente uma conversa por telefone, uma conversa através de uma videoconferência. E nessa oportunidade, vários clientes meus se tornaram líderes em suas cidades porque as imobiliárias não souberam tomar uma atitude rápida. Então, eu diria que se a gente fosse pensar em anos de animais, 2023 ele continua sendo o ano de camaleão. É o ano que você viveu esse mês de uma maneira e no outro mês pode ser que você viva de outra. Eu, na minha consultoria, em todo o meu processo de 30 anos de consultoria para imobiliária, eu fui obrigado a ser um camaleão, porque se hoje eu estou falando com um gestor gaúcho e amanhã eu estou falando com um gestor manauara, que é da Amazônia, de Manaus, a situação é diferente, a cidade é diferente, o Maranhão pensa diferente, eu também tenho que pensar diferente, eu tenho que entrar no avião, quase que desligar esse botão e ligar o outro. E isso me facilitou, essas mudanças me facilitaram quando as leis, as normas, os processos mudaram muito, ou mudam, eu tenho que mudar. Então, eu acho que a imobiliária, ela precisa entender que a mudança vai ser sempre. Nada muda a partir de agora, a não ser a eterna mudança. Né? Então, nós sempre vamos estar mudando, acredito eu, e 2023 será um ano que terá isso. Uma coisa legal que pode acontecer em 2023 nas vendas, que muita gente acha ao contrário, mas deve haver uma proliferação de lançamentos imobiliários baixo padrão. Qual é a dúvida que tem? Se for muito baixo, o Minha Casa Minha Vida não atinge as imobiliárias, elas não vão pegar a venda disso. Se for um pouco acima do padrão, elas vão pegar. Então, isso é uma incógnita ainda. Né? Então, a gente pode ter uma melhoria desse sentido. Como não? Muitos investidores saíram do mercado da compra com medo, com receio. Então, você veja, você tem que se adaptar, porque você tem que viver. Eu gosto de uma frase, às vezes é uma frase chata, mas alguém tem que tirar o lixo. Que a pessoa que tira o lixo seja feliz. Então, eu acho que nós temos que ser felizes no nosso processo, nós temos que entender o que a gente faz. Eu sempre gosto de dizer, e eu tenho isso na minha cabeça, nenhuma imobiliária ainda me chamou, eu queria que me chamasse para cantar parabéns. Rosalvo, queremos contratar você, nosso aniversário. Não, é só problema. Então, se eu não gostar de problema, eu não posso viver. Então, a imobiliária tem que aprender isso. Ela tem que aprender a gostar de problema. A partir daí, ninguém segura mesmo. E já que você falou um pouquinho ali do início da pandemia, como teve que se reinventar as imobiliárias, eu acho que uma das coisas que mudou bastante foi a adesão à tecnologia, que claro, as imobiliárias estavam aderindo, só que nesse momento elas precisaram se adaptar mais rapidamente, não tinha outra forma de alugar, de vender. O atendimento remoto, os recursos digitais que começaram a fazer parte das rotinas da imobiliária. Você acha que é uma tendência continuar com esse uso de tecnologia daqui para frente e continuar se adaptando a essas novas tecnologias? A importância de você estar aberto para essas tecnologias e entender de que forma que elas podem te auxiliar e que elas não vêm como inimiga, mas como uma parte que vai precisar
estar dentro da imobiliária para atender esse público novo até, né? Eu acho que sim, com parcimônia, sendo bem divertido assim. Por que com parcimônia? Porque eu vou te falar do que eu vivo, né? Eu fiz um evento para proprietários de imóveis numa cidade, e a imobiliária, que é minha cliente, que eu fui fazer, porque esse evento, ele é um evento, o nome desse evento como é que o proprietário, o que o proprietário deve fazer para alugar mais rápido o seu imóvel, né? E aí, antes de mim, ia falar um rapaz de uma empresa de software, um menino de 19 anos, que era um gênio, o menino. E todo mundo, os caras de 70 anos, ficaram de boca aberta ouvindo ele. Aí eu que vou falar depois, eu falei, puta, tô lascado, né? Eu juro para você, eu subi no palco e falei assim, ó, pessoal, primeiro fecha a boca, para de imaginar que ele podia ser seu netinho, para de imaginar que ele é, nossa, como esse menino é inteligente, porque eu não vi nenhum de vocês acessar o seu celular e mexer. Então, tem que tomar muito cuidado, porque como é que o meu cliente também está mexendo nisso? Então, eu acho que a tendência é essa de modernidade, sim, mas, desculpa, não me leve a mal, qual o resultado que isso está trazendo para a imobiliária? Se não está trazendo resultado, sinto muito. Como eu digo, o meu negócio é prosperidade. Se é prosperidade, tem que ser próspero, caso contrário, não. Entendi. Rosalvo, em 2023, você acredita que a gente vai ter um aumento nos investimentos no mercado imobiliário? Olha, eu não sei. Isso eu não sei te dizer. Eu acho que na questão aí do popular, sim, mas eu acho que na questão aí de médio padrão, eu acho que o classe média, ele vai se apertar um pouco, por uma série de razões. A gente não sabe para onde vai o governo, a gente não sabe para onde isso tem esse reflexo, sim. Então, eu acho que é uma coisa que o espanhol fala uma frase que é muito legal, né? Pouco a pouco. Eu acho que é um ano que nós vamos ter que estar administrando pouco a pouco e analisar trimestre a trimestre o que muda, o que não muda, o que você faz, o que você não faz, para que você possa alterar esse processo todo, entendeu? Mas eu tenho muita preocupação, sim. Não vou dizer para você, vai melhorar ou não vai melhorar. Eu acho que eu fazer qualquer questão hoje sobre investimento imobiliário de pessoas que vão comprar para investir, eu não sei te dizer. Vai depender de uma série de situações, porque hoje o financiamento está muito complicado. Eu acho que eu vou conseguir ter uma base melhor nisso passando aí o primeiro bimestre, creio eu, entendeu? Por enquanto, nesse sentido, eu estou mais preocupado em deixar a imobiliária forte no que se refere ao financeiro, cresço a alocação, cresço a carteira, estruturo vendas, para que eu consiga sobreviver e passar 2023. Se realmente a gente tiver uma crise imobiliária que apontou, eu já vivi 5 crises imobiliárias, então sei bem como é que funciona cada situação dessa. Então, a imobiliária tem que se preparar para isso, porque nesse caso eu não sei o que vem, não. E das 3 dicas principais que você falou sobre as principais tendências que você acredita que vão ter no mercado ano que vem, qual dica que você daria para um gestor, para um corretor, para uma imobiliária que quer se adaptar a essas novas tendências? Como que ela começa? O que que ela tem que fazer? Primeiro, acreditar nela. Eu acho que esse é o primeiro passo. Às vezes eu vejo que as pessoas têm um pouco de receio, têm um pouco de medo. Sempre que você vai investir, existe um fator chamado risco inicialmente, né? Primeiro você arrisca, porque você tem a incerteza. Então aí você arrisca, aí você tem a certeza. Então a pessoa vai ter que, eu acho que acreditar no processo dela, porque eu sempre acho que muitas imobiliárias estão no seu mundico lá, né? Ela está em 6º lugar, 8º lugar, ela continua com isso. Ela não acha que ela vai crescer. Eu acho que não pode pensar dessa maneira. Eu acho que ela tem que acreditar em si. Esse é o primeiro passo. Porque a partir do momento que você faz as mudanças e faz, aí você cresce, sim. E, Rosalvo, a gente tem essas tendências, mas elas não se aplicam a todas as imobiliárias. Eu acho que é necessário também entender qual se aplica a você, qual pode te ajudar. Eu queria que você me falasse um pouquinho de que forma que a consultoria imobiliária poderia ajudar nesse sentido. Olha, no nosso caso muito específico, a nossa consultoria é uma consultoria que eu acredito num processo de a pessoa que entrar no meu YouTube e ver os cases nossos, eles vão perceber que a gente não muda empresa. Porque o que eu, Rosalba, acredito muito que um CNPJ é feito de CPFs. E eu sempre percebo
pela minha formação, pela minha especialização, fiz formação em neurolinguística, especialização em neurolinguística, dei aula disso, depois decidi não fazer mais. Eu percebo que às vezes a mudança não está na imobiliária, às vezes eu preciso mudar a pessoa, eu preciso mudar o gestor. Se eu mudar o gestor, eu mudo tudo. Se eu virar a chave, eu acabo fazendo tudo isso. Então, no nosso caso da consultoria, eu acho que é mais ou menos por aí, entendeu? E eu sempre percebo assim, quando eu vou conversar com alguns donos de imobiliária, porque como ele não precisa me explicar o que é um metro quadrado, ele não precisa me explicar como é que funciona a empresa dele, tipo, eu sempre brinco assim, me dá o remo aí, onde é que eu vou remar? Eu acho que não é tão difícil, vamos dizer assim. Pelo menos é a prova que a gente tem tido nesses 30 anos. Mas eu acho que, como eu te falei antes, ele precisa acreditar num processo, ele precisa buscar informações, ele precisa conhecer, não ter medo de conhecer pessoas, né? Rosalvo, já que a gente agora está se encaminhando para o final do nosso podcast, da nossa conversa, eu queria que você me contasse como que surgiu a ideia de oferecer a consultoria, os cursos que você dá, também falar um pouquinho sobre os treinamentos que você dá, essas consultorias, como as pessoas podem te Legal. encontrar. Veja, o nosso curso surgiu da necessidade, várias imobiliárias a gente implantou, consórcio imobiliário no Brasil, eu fui uma das pessoas que implantou, não existia quem treinasse para isso na época. Nós tínhamos, na época, um CUB a 40% ao mês, ou seja, a parcela do consórcio subia 40% ao mês. E era difícil consórcio de carro, imagine de imóvel. Então, foram surgindo disso, da necessidade. Eu acabei estruturando cursos e acabei percebendo uma necessidade dos corretores. E tanto que a gente tem um curso que a gente faz uma vez por ano, uma vez a cada 2 anos, e eu não gosto de muita gente em curso meu, eu gosto de um público menor, onde a gente possa conversar. Então, a gente tem um curso chamado Negociação Imobiliária, que ele é um curso para corretores. Ele vem transformando-se em muitos corretores, tendo muito sucesso. A gente tem curso de administração da alocação, a gente tem curso de alocação com uma receita recorrente, de como é que eu faço que a alocação estruture. E, obviamente, a nossa empresa ela presta essa consultoria que não são pessoas, sou eu, porque o cliente sempre quer falar comigo, sou eu que comando, sou eu que pessoalmente acabo fazendo isso. Como é que ele me conhece? Ele liga no meu escritório, entra no meu site, lá tem todas as informações. Agora, a gente entra em férias coletivas no final do ano, janeiro a gente já está, a partir do dia 15, dia 20, já tá totalmente de volta, já vai ter uma grade de calendários aí a partir de 2023. Ele pode ver cursos, é onde ele vai me conhecer. Eu sempre digo que é igual o ratinho, né? Você ama ou você odeia, né? Quer dizer, então, porque o ratinho é aquela pessoa eclética, aquela pessoa fantástica, aquela pessoa que tem o carisma que ele tem, mas às vezes não é todo mundo que gosta, né? De repente. Então, eu acho que ele vai ter que perceber, puta, esse cara posso confiar ou não posso? Esse cara entende ou não entende do mercado imobiliário? Então, no curso ele vai perceber. Então, ele sempre, para que ele tenha uma consultoria conosco, eu exijo que ele faça um curso antes. Mas aí ele tem que falar com o nosso escritório, ele pode visitar meu site. Se ele quiser se empolgar um pouco, ele devia visitar o meu canal no YouTube. Ele procura Rosalvo Barreto, que ele vai me achar lá. E esse canal ele vai ter cases de clientes nossos, que é muito legal ele ouvir um cliente falando, né, do que cresceu. Olha que interessante, eu acho que é importante falar isso, porque é trabalhoso e eu acho que merece isso, né? Esse ano, para você ter uma noção, pelo menos aí 95% dos nossos clientes cresceram. Nós, esse ano, tivemos 3 líderes, nós estruturamos 3 novos líderes de mercado em suas cidades, porque eu não atendo concorrente. Esse ano, nós tivemos 4 imobiliárias que estruturaram sede própria. Então, cara, eu acho que são números, assim, da nossa consultoria, de que eu tenho 59 anos. Então, 59 anos é uma coisa... Eu sei que eu tenho muito chão pela frente, mas a gente vive num mundo ainda. Já aconteceu de eu fazer palestras onde, putz, eu me senti assim, né? Ou vai ser o velho que vai falar, ou o que nós temos a aprender com ele. Então, eu sou obrigado a estudar muito, eu sou obrigado a estar muito por dentro, porque vem uma molecada nova, vem uma molecada que se esforça muito, estuda muito, e eu sou obrigado a estudar para estar
acompanhando essa nova tecnologia, essa nova tendência. Mas eu confesso para você que eu estou bem feliz nesse sentido. Acho que a gente tem muito processo, a gente dobra a nossa... Para você ter uma noção, em novembro de 2023, a gente inaugura uma sede nova com o dobro do nosso tamanho. Isso é muito legal do que a gente vem fazendo. A nossa tendência, isso é muito legal para as pessoas que estão nos ouvindo. Nós estamos estruturando uma empresa de treinamento de consultores. Eu preciso deixar alguma coisa para esse mercado. E nós estamos estruturando uma empresa onde a gente vai agregar consultores. Não quero formar uma empresa que eu vá... Não, mas quero formar muita gente nesse sentido. Então, eu acho que a gente ainda tem bastante coisa pela frente. É aquilo que eu acredito, é aquilo que eu acho que funciona e é aquilo que me faz feliz. Que bom saber disso. Rosalvo, quero te agradecer por topar participar do Credicast comigo, por essa conversa, por compartilhar todo esse teu conhecimento. Eu tenho certeza que foi muito proveitoso para todo mundo que está ouvindo. Espero que a gente converse também muito mais vezes, porque acho que a gente tem muita coisa para trocar de figurinha. Vamos sim. E vamos com tudo em 2023. Vamos sim. E quem quiser me achar, @Rosalvo Barreto, procura que me acha aí. Obrigada, Rosalvo. Um abraço. Um abraço. Valeu. E muito obrigada também a você que nos acompanhou até aqui. Aproveita e segue as redes sociais da Crédito Pago e vai nos acompanhar no blog também, porque lá tem vários conteúdos interessantes. Um beijo e até o próximo Credicast.